Gente, vamos participar dos negócios. Você vê, tem evento para todo gosto aqui. Só não participa da igreja quem não quer, não é verdade? Quem gosta de forró tem a noite agostina. Quem gosta de bagunça tem o sítio. Quem gosta tem tudo, tem para todo gosto aí. Você fica fora da casa do seu só se você quiser. Só se for muito chato. Tem gente chata, hein? Nossa, tem gente chata, não tem? Aí eu não gosto disso. Aí eu não gosto. Aí gosta do quê então? Vai pro mundo lá então, vai lá. Gosta do quê? Mas é crente, nós gostamos de tudo. Tudo é bom. Quando é na presença de Deus, gente, comer é bom. Ficar sem comer também é bom. Brincar é bom. Chorar com os irmãos também é bom. Na presença de Deus, qualquer coisa é boa. Amém? Em nome de Jesus. E olha, o negócio tá feio aí fora, hein? Gente, eu estava aqui na porta hoje, porque eu vim mais cedo, porque o irmão Felipe não podia vir para abrir a igreja. Então eu vim abrir a igreja 6h15 mais ou menos, fiquei esperando alguém chegar para poder ir buscar o irmãozinho e a irmãzinha na casa deles lá. E eu estava aí esperando, lá no portão, e chegou um rapaz, magro, alto, e falou, aqui é uma igreja? Eu falei, é. Ele falou, o senhor é pastor aqui? Eu falei, sou. Ele falou, faz uma oração por mim então. Ele falou, pô, tô muito angustiado, sabe, eu tô atribulado, eu sou usuário de droga, a minha esposa é usuária de droga, ela está grávida. Ele falou, não sei o que está vindo por aí. Ele falou, olha, sabe, meu coração está apertado, eu estou pronto para fazer uma loucura. Ele falou, estou armado. Aí ele levantou assim, ele realmente estava armado, ele estava com um revólver na cintura. Eu falei, meu irmão, para com isso, que isso, não faz nada, meu irmão, do que você vai se arrepender depois. Eu falei, isso aí não é, sabe, vai trazer consequência e vai te prejudicar futuramente. Eu falei, entrega a sua vida para Jesus. Aí ele falou, pô, pastor, ora por mim. Aí eu falei, eu vou orar por você. Eu sei que a oração vai surtir efeito agora, nesse momento. Mas o que vai mudar a sua história mesmo é Jesus Cristo, velho. Aí eu orei por... Gente, mas esse moço chorava. Parecia criança. Mas chorava. Você vê que a alma dele estava, sabe, estava agonizando. E é isso que a gente tem visto. Eu falei, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode mudar a sua história, pode restaurar a sua família, pode mudar essa catástrofe que está para acontecer na sua vida. Eu falei, Jesus pode mudar tudo. Ele falou, pastor, o senhor não acredita, mas eu não quero dinheiro, eu não quero nada, eu quero paz. A única coisa que eu espero é paz. Eu falei, Deus tem para te dar. Você está entendendo? Porque você vai em muitos lugares e as únicas ofertas que tem é dinheiro, é prosperidade, é vida de luxo. E na verdade o que o povo precisa é de paz. Você entendeu? Aí eu orei por ele, falei, meu irmão, entrega a sua vida para Jesus, volta mais vezes, vem, né, buscar Jesus. Eu tenho certeza que ele tem um propósito grande na sua vida. Aí, glória a Deus, ele foi embora. Eu continuei orando para que Deus cuidasse da vida dele, para que ele não fizesse nenhuma besteira, nenhuma loucura, que o Senhor possa acampar realmente os anjos ao redor dele. Por isso, nós somos importantes. Nós estamos nessa terra com um propósito estabelecido por Deus, que é ganhar esse mundo para Jesus, que é tirar essas almas do abismo, essas almas que estão agonizando à beira da morte, da destruição. Amém? Você é escolhido de Deus, você é escolhida de Deus, você é porta-voz do céu aqui na terra. Sabe o que significa isso, gente? Um embaixador, quando está num país, ele é o representante do país dele naquele país estranho. Naquele país de habitação, ele é representante do país. Nós somos representantes do céu aqui. Nós somos embaixadores de Cristo nesse lugar aqui. Amém? Então que através das nossas vidas, muitas vidas possam ser restauradas em nome de Jesus. Assume aí com Deus um compromisso. Senhor, me usa mais. Me capacita, coloca pessoas assim necessitadas diante de mim, para que eu possa falar do teu amor. Amém? Em nome de Jesus. Abre sua Bíblia rapidamente no livro de 1 Samuel. 1 Samuel é antes de Reis. É antes de 2 Samuel também. 1 Samuel capítulo 4. Ai, Jesus, Deus é bom. Aí eu não sabia o porquê que eu estava parado ali na porta igual um doido. Foi para isso. Deus é bom demais, viu? 1 Samuel capítulo 4, versículo de número 11. Amém?
1 Samuel, capítulo 4, versículo 11. O pessoal que está nos visitando pela primeira vez, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre vocês, desde agora e para sempre. Vocês são importantes para Jesus e são para nós também. Nós já amamos vocês, amém? Deus abençoe. Vamos lá, capítulo 4, versículo 11. Diz assim: a minha Bíblia tem que estar em conformidade com a sua, senão nós estamos falando um livro diferente. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli, o sacerdote, estava assentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estava com seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. Sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, preste atenção que o sacerdote ele não ficou apavorado quando falou sobre a morte dos filhos. Ele ficou apavorado quando falou que a arca de Deus havia sido levada. E ele disse aqui: sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, à banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto era homem velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel por 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas palavras de que a arca de Deus era tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua casa, de estar em comunhão com os nossos irmãos amados. Que o Senhor continue, Deus, nos sustentando em tudo, guardando, Senhor, os nossos filhos, a nossa família, os nossos irmãos, Senhor. Continua, Senhor, abençoando o teu povo. Derrama neste lugar da tua glória e do teu poder, que nesta noite haja sinais, prodígios e maravilhas. Eu repreendo do nosso meio toda a artimanha do mal, tudo aquilo que o diabo semeou nas mentes seja desfeito agora em nome de Jesus. Que o teu poder e a tua glória seja manifesto aqui, e que haja nesta noite toda sorte de bênçãos sobre a tua igreja. Por isso nós oramos e nós já te agradecemos por tudo, em Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aplaude ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Ele descreve o dia em que a arca de Deus foi levada. E junto com ela, a glória de Deus. Essa arca, ela foi construída por Moisés e pelo povo de Israel no período em que ainda eles estavam peregrinando no deserto. E essa arca foi construída exatamente como Deus determinou. Tamanho, profundidade, revestimento, as argolas, o varal por onde ela seria levada, a tampa com os anjos, enfim, exatamente como Deus havia dito
a Moisés. Dentro dessa arca foram colocadas as tábuas da lei. Lembra quando Moisés pegou no monte as tábuas da lei que o próprio Deus escreveu? Essas tábuas foram colocadas dentro dessa arca como a palavra de Deus, como a instrução de Deus. Foi colocado também um vaso de ouro com o maná, significando a provisão de Deus, que Ele é o nosso Deus provedor, aquilo que vem do alto, aquilo que nos alimenta. Foi também colocado a vara de Arão, que significava chamado e autoridade. E essa arca, ela não era um móvel qualquer, ela não era uma arca comum, ela não era simplesmente uma caixa, ela representava a presença de Deus. E onde o povo de Israel ia, a presença de Deus era com ele, porque para onde eles iam, eles levavam a arca de Deus, e a presença de Deus estava com o povo de Israel. Por isso, muitas vezes Israel, mesmo tendo um exército fraco, um exército de pouca expressão, despreparado, eles venciam grandes batalhas, eles venciam grandes lutas. Sabe por quê? Porque a presença de Deus era com eles. Preste atenção, quando a presença de Deus está nas nossas vidas, não há luta, não há adversidade e não há mal que possa te vencer. Quando nós estamos na presença de Deus, quando o Senhor é conosco, não há mal que possa prevalecer diante do seu caminho. Não há adversidade que vai te fazer sucumbir, que vai te fazer parar ou que vai te destruir. Sabe por quê? Porque o Senhor dos exércitos está com você. E a presença de Deus, para o povo de Israel, ela representava, além do sucesso e da vitória sobre as batalhas, ela representava a alegria do povo, ela representava a conquista, ela representava a proteção, ela representava a saúde, ela representava a soberania e ela representava o suprimento de Deus. Preste atenção, o povo de Israel, eles foram supridos em tudo, absolutamente tudo. Aquele povo não tinha falta de nada. Deus supria tanto as coisas grandes quanto as coisas pequenas. A palavra diz que aquele povo viveu nada mais e nada menos do que 40 anos no deserto, e nem sapato gastava e nem a roupa gastava. Sabe por quê? Porque o Senhor os sustentava. Amém? Quando o Senhor se faz presente nas nossas vidas, todas as nossas necessidades são supridas, seja elas grandes ou pequenas, porque nós servimos o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Amém? Por isso, seja qual for a sua adversidade, seja qual for a sua necessidade, o Jeová Jireh está nesse lugar e vai suprir para a glória do nome dele, em nome de Jesus. De repente hoje você está falando, mas eu tenho uma dívida que eu preciso pagar amanhã, como é que eu vou fazer? O Deus da provisão vai entrar com recurso e vai trazer sobre a sua vida a provisão necessária, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, nós somos testemunhas vivas da provisão do Senhor. Quantas vezes, coisas para pagar, vencendo, e a gente não tinha de onde tirar, mas o Senhor, na hora exata, Ele entrava com o recurso. Amém? O Senhor trabalha até os 45 minutos do segundo tempo, e é Ele quem decide quando as coisas terminam. Amém? Por isso, Deus da provisão vai entrar com o recurso que você necessita nessa noite. No capítulo 18 de Josué, quando grande parte da terra de Canaã já havia sido conquistada, toda a congregação de Israel se ajuntou em Siló e armaram ali uma tenda chamada Tenda da Congregação, aonde a arca do Senhor passaria a habitar. Essa tenda da congregação era como um santuário, era um lugar onde o povo de Israel oferecia sacrifícios ao Senhor. Era um lugar onde de ano em ano o sacerdote entrava nesse tabernáculo, nesse lugar onde estava a arca, e ali ele oferecia sacrifícios pelo pecado do povo de Israel, de ano em ano. Olha que coisa fantástica. Hoje nós estamos debaixo da graça, hoje nós estamos como Jesus, como nosso intercessor, aquele que perdoa os nossos pecados. Nessa época as pessoas pecavam e eles eram obrigados a ficar o ano inteiro
carregando aquele pecado, esperando o dia em que o sacerdote entraria na presença de Deus, sacrificaria pelos pecados e os pecados fossem perdoados. Hoje não, hoje a gente tem Jesus Cristo, o nosso intercessor. Hoje nós pecamos, podemos nos arrepender, pedimos perdão, Ele nos perdoa e nos livra de toda a injustiça. Por isso hoje só carrega pecado quem quer. Só fica amarrado ao pecado só aquele que disser assim: eu quero viver em pecado, porque Jesus está aqui, e Ele diz que se você pedir perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele diz que dos teus pecados eu já não me lembro mais. Pecados confessados são pecados perdoados. E essa arca ficava ali, e de ano em ano o pessoal chegava, oferecia o sacrifício pela expiação desses pecados. Nesse período, o povo de Israel viveu dias incríveis, dias fantásticos, de vitórias extraordinárias. Passaram por muitas lutas, muitos povos se levantaram contra o povo de Israel, mas eles venceram todos, porque Deus estava presente. A glória do Senhor fazia parte da vida diária do povo de Israel. A palavra diz que eles viveram em paz por longos anos, porque neste período, quem comandava o povo de Israel, quem era o ministro, o guia do povo de Israel, quem era o líder do povo de Israel? Josué, o sucessor de Moisés. E Josué, ele dirigia o povo de Israel com mão forte. Josué não permitia que o povo de Israel se desviasse da presença de Deus, que o povo de Israel se afastasse dos caminhos do Senhor. Ele não permitia que o povo de Israel trilhasse outros caminhos que não fossem o de Deus. Por isso, muitas vezes, é importante que a gente esteja na presença de Deus, que a gente esteja na casa do Senhor, porque é aqui que nós somos guiados no caminho do Senhor, é aqui que nós somos guiados e andamos na presença de Deus. E Josué era desse tipo. Ele vivia lembrando o povo sobre as maravilhas que Deus já havia feito, e lembrando o povo da importância do povo não se corromper, do povo não se portar de forma, do povo se manter de forma reta, íntegra na presença de Deus, longe dos pecados, porque eles que todas as vezes que eles precisassem, Deus estaria pronto para solucionar o problema. Mas Josué, como todo ser humano, envelheceu e morreu. O povo de Israel passou a ser guiado então por juízes. E a palavra diz, em Juízes 2:11, não precisa abrir, diz assim: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor. Esse livro de Juízes, ele narra a história de Israel, e a gente percebe através desse livro que Israel era um povo extremamente instável. Era um povo que no momento eles estavam na presença de Deus, cheios de Deus, daí a pouco eles estavam afundados em pecados e em delitos. Durante um período eles andavam na presença de Deus, eram abençoados, eram prósperos, mas quando as coisas melhoravam, eu creio que é o que acontece com a gente hoje em dia, porque a gente vem para a presença de Deus arrebentado, a gente vem para a presença de Deus devendo, a gente busca a Deus quando a nossa família está destruída, a gente busca a Deus quando nós temos uma necessidade, quando nós temos uma enfermidade incurável. E quando as coisas melhoram, quando as coisas começam a entrar nos trilhos, o que é que a gente faz? A gente se afasta dos caminhos do Senhor, exatamente como o povo de Israel fazia. Eles andavam na presença de Deus, eram prósperos, eram abençoados. Quando os negócios estavam bons, eles se desviavam e passavam a servir outros deuses. Aí Deus entregava. Um minuto. Pronto. Fica virando a minha folha essa coisa ruim. O povo de Israel então se voltava, se desviava dos caminhos do Senhor, era entregue nas mãos dos opressores, dos inimigos, e ali eles perdiam tudo, viviam em miséria, eram destruídos, se arrependiam, clamavam ao Senhor, o Senhor na sua infinita misericórdia levantava o juízo e colocava o povo de pé, até que a arca foi levada, até que chegou um dia em que a presença de Deus saiu, porque é assim que acontece, porque Deus, Ele é misericordioso, e Ele entrega o laço da misericórdia, mas uma hora Ele puxa,
isso que a palavra diz que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Nós temos que entender que, eu não sei se a paciência de Deus se esgota, mas eu creio que existem situações em que a pessoa não quer reconhecer e não quer se voltar para o Senhor. E aí, porque a palavra diz isso, eu creio firmemente nessa palavra, que ele diz assim: se me buscares, me achareis, mas se me deixares, eu também te deixarei. Percebe? Eu vejo nessa palavra que quem tem que buscar Deus sou eu. Não é Ele que tem que me buscar. Não é Ele que tem que ficar correndo atrás de mim. Não é Ele que tem que ficar implorando para que eu esteja aqui louvando e bendizendo o nome dEle. Sou eu o servo, sou eu o dependente, eu que preciso dEle. Se eu não existir, Ele continua sendo Deus. Nós precisamos. E nesse momento, a arca de Deus foi levada. A presença de Deus. Gente, eu falo para todo mundo isso. O meu maior temor não é o que Deus pode fazer contra mim. Porque eu sei que Ele não se deixa enganar, Ele não se deixa corromper. Mas o meu medo é o que Ele pode deixar de fazer por mim. O meu temor é esse. É Deus tirar a mão e falar: agora você está à mercê da sua própria sorte. Aí eu acho que é o fim. E foi o que aconteceu. Israel entrou em guerra contra os filisteus. Numa primeira batalha, 4.000 homens morreram. 4.000 homens ficaram no campo de batalha. Aí em 1 Samuel 4,3 diz assim: e tornando o povo de Israel ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Traga hoje a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre das mãos dos nossos inimigos. Olha só, tantas vezes essa situação tinha dado certo. Eles foram para a batalha, distantes de Deus, vivendo de qualquer maneira. Chegaram lá, tomaram um couro, perderam 4.000 soldados em uma única batalha. Aí eles voltaram para Israel, voltaram para o arraial, decepcionados, e disseram: por que o Senhor fez isso conosco? Por que Ele nos abandonou diante dos nossos inimigos? Faz o seguinte, volta lá, pega a arca do concerto, é a presença de Deus, leva diante da batalha, o Senhor vai nos dar vitória diante dos nossos inimigos. E muitas vezes havia dado certo isso. Sabe por quê? Porque o Senhor estava presente, porque o Senhor era com eles. Por muitas vezes Israel havia prevalecido diante dos inimigos, mas dessa vez Deus estava insatisfeito com as atitudes do povo. Deus estava insatisfeito com as atitudes do sacerdote. Pegaram a arca, levaram diante da batalha novamente, uma segunda batalha, e o estrago foi muito maior do que o primeiro, porque na segunda batalha 30.000 homens morreram no campo de batalha. E o pior, a arca de Deus foi levada. Os filisteus roubaram e tomaram a arca de Deus. A presença de Deus havia sido tirada do meio do povo de Israel. Gente, você sabe o que é isso? É toda a glória do Senhor, toda a vitória do Senhor, toda a esperança do Senhor, todo o amor do Senhor pelo povo havia sido simplesmente tirado. Gente, essa é a pior coisa que pode acontecer na vida do crente. Enfermidade é ruim, falta de dinheiro é horrível, problema em casa, problema com o filho, tudo isso é muito ruim. Mas a pior coisa que pode acontecer na vida do crente é a glória do Senhor sair das nossas vidas. E Davi sabia disso. Davi sabia disso porque um dia, quando ele pecou com Betseba, ele falou: Senhor, não afasta de mim o teu espírito, não tira de mim o prazer, a alegria da minha salvação. Ele falou: posso perder tudo, mas o Senhor não tira de mim o teu espírito e nem a alegria da minha salvação. Porque quando a glória de Deus é tirada, gente, a saúde vai embora. A saúde dá lugar à doença. Quando a glória de Deus é tirada das nossas vidas, a alegria dá lugar à tristeza. A vitória começa a dar lugar à derrota. Os problemas, as adversidades, as lutas começam a crescer e se tornam gigantes diante de nós. E a vida do crente se torna um verdadeiro
caos. Por isso, você pode perder tudo na sua vida, só não perca a comunhão com Deus. Porque enquanto você estiver com a presença de Deus, enquanto a glória de Deus estiver resplandecendo sobre a sua vida, ainda há esperança. Amém? Por pior que esteja a situação, você pode estar jogado num leito de hospital, desenganado, com um diagnóstico de morte. Mas se você tiver a certeza de que a glória do Senhor é na sua vida, aquele quadro pode ser revertido, aquela história pode ser mudada. O seu filho pode ser o pior dos filhos. Mas se você ainda permanecer com a glória do Senhor na sua vida, essa história pode ser transformada em nome de Jesus. Amém? E a única coisa que afasta a presença de Deus das nossas vidas é o pecado. Diga comigo, pecado. Essa palavra, ela devia de causar nojo em nós. Essa palavra devia causar repulsa em nós. Porque é exatamente o pecado que habilita e dá legalidade ao diabo para acabar com a sua vida, com a sua casa, com o seu trabalho, com todas as áreas. Em Romanos 3:23 diz o quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muitos estão vivendo em crise, em dificuldade. Sabe por quê? Porque um dia a glória de Deus foi tirada. Deus já não está mais presente. Um dia eu preguei aqui sobre o dia em que Maria e José esqueceram Jesus na cidade. Foram para a festa, passaram lá alguns dias, foram embora, andaram um dia inteiro sem perceber que Jesus não estava presente. E quantas vezes nós andamos e nós nem notamos se Jesus está nos acompanhando, se Jesus está conosco ainda. A gente compra, a gente vende, a gente faz negócio, a gente se acha. A gente acha que está tudo sob controle, que nós temos o controle total da nossa vida. Esquecemos Jesus lá atrás já. Achamos que estamos protegidos, que as nossas orações serão atendidas, mas Jesus já está lá atrás. Volta, porque se tem uma coisa que acaba com a vida do crente, é a glória do Senhor ser retirada. E o que estava ruim para o povo de Israel, ficou pior. Porque aquele povo cismou que eles precisavam de um rei terreno. Eles queriam ser como as outras nações, que tinham um rei terreno, um homem que saísse à frente das batalhas. Eles projetaram num rei a chance e a oportunidade de ter uma vida próspera e abençoada. Nós muitas vezes projetamos a nossa vida, a nossa alegria, as nossas realizações em pessoas, em cargos, em uma boa situação financeira. Nós vemos aí a oportunidade de uma vida feliz, sim ou não? Cargo bom, vida financeira boa, o que eu preciso mais? Nós muitas vezes, e esse povo achou que se tivessem um rei, um homem que saísse à frente da batalha, todos os problemas de Israel estariam resolvidos. Aí Deus sabe o que ele falou? Vocês querem um rei humano? Querem um homem? Pois eu vou dar. E vou dar um que vai encher os olhos. Vai ser um que vai se destacar de todos os demais. Sabe para quê? Para que vocês realmente coloquem toda a confiança de vocês nesse homem. Deus levantou Saul. A palavra diz que até no tamanho ele sobressaía de todo o povo de Israel. A beleza. E o povo de Israel achou que eles estavam agora em condição novamente de ser um povo vitorioso. Esqueceram que a glória de Deus havia sido levada. Esqueceram que a arca de Deus já não estava mais presente na congregação de Israel. Esse Saul até começou bem. Ele até deu pinta, porque é assim que o diabo faz. É assim que o diabo age nas nossas vidas. As coisas parecem até que ficaram melhor quando nós nos apartamos da presença de Deus. Sim ou não? A gente vive com mais liberdade, estamos mais tranquilo, as coisas estão andando, e a gente acha que está bom. Foi o que aconteceu com Saul. Até teve algumas vitórias. Mas Saul era um homem que ele tinha caráter duvidoso. Era um camarada desobediente. Era um camarada perturbado espiritualmente. Deus então levanta um outro rei.
tira Saul e levanta Davi. Unge Davi como rei de Israel. Davi, o homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E a pastora pregou de manhã e ela falou sobre Davi, muito interessante, porque Davi tinha 17 anos e vivia lá cuidando das ovelhas. E Deus então chama Davi. Eu acho que a vida de Davi era boa, porque ele não tinha responsabilidade. A única responsabilidade dele era cuidar daquelas poucas ovelhas. E ele ficava ali vendo aquelas ovelhas pastando, debaixo de uma árvore, tranquilo, tocando a harpa e louvando a Deus. Que vida melhor que essa? Tranquilo, olha, mente longe, vazia, tranquila. Aí Deus vai e levanta Davi e dá na mão dele um propósito. Fala, você vai ser rei de Israel. Imagine Davi. Pô, chique isso, hein? Quando fala você vai ser rei, você já pensa no quê? Num monte de súdito, um palácio, um monte de dançarina, porque os caras eram reis, eles podiam, um monte de mulher, o camarada que tem lá naquele faraó lá, que fica banhando aquela pena, nossa, aquilo é um serviço do Satanás, aquilo, hein? Aquilo foi o diabo que arrumou aquele cargo, hein? Não foi outra coisa. O cara assim, ó, dia ali, o dia inteiro abanando, tendinite, dá tudo no braço do cara. E ele não pode nem olhar para as mulheres, porque fica ali, tem que ficar só. Imagina, é igual aqueles caras que ficam no coisa, né? Prédio de apartamento, né? Lançamento de prédio. Putz, aquilo é serviço, gente, é serviço, mas olha, eu oro para que Deus não te deixe, né? A não ser que seja a prova, né? Vamos passar pela prova. Aí vamos provar ali por um tempo e a gente vai sair logo, em nome de Jesus. E eu imagino Davi falou, pô, você vai ser rei. Davi já, pô, isso é chique, hein, meu? Gostei desse negócio aí. E ele parte para ser rei. Só que a palavra diz que ele teve que fugir durante 13 anos. Aí você fala, pô, 13 anos passa rapidinho para o cara ser rei. Só que o cara conseguir fugir de um rei durante 13 anos, esse cara se virou nos 30 para conseguir não ser pego. Porque o rei, ele tinha autoridade sobre tudo e sobre todos. Você imagina ele dizer para todos os soldados de Israel, eu quero Davi morto. Imagine para o cara se esconder. Não tinha avião, você não podia pegar o passaporte e mudar de país, você não podia pedir exílio, né, em outro lugar. Davi teve que se virar nos 30 para poder conseguir ocupar o lugar de rei. Mas a palavra diz que ele suportou. Ele passou por esse momento difícil. Por isso, antes da bênção, sempre vem um momento de luta. Sabe para que é? Para te fazer desistir. Davi enfrentou as lutas, enfrentou a adversidade. E a luta na vida do crente, Senhor, nada mais é do que a faculdade. É na luta que nós nos aproximamos de Deus. É na luta que são distintos os fracos dos fortes, os covardes dos valentes. Pode prestar atenção. Quando Davi chegou lá, que ia para buscar aquele negócio que tinha sido roubado, a grande parte desistiu. Falou, bem cansado, não vou não. Desistiu. Quando tiveram, Gideão foi lá para lutar contra os midianitas, Deus falou, separa os covardes. Aí, eu imagino Gideão falando, pô, vai ser uma meia dúzia, né, meu? Pô, nós estamos num exército, é tudo macho que os caras. Pô, nós levantamos um exército aqui fantástico. Quando ele falou, os covardes, sai fora. Fazia até barulho do grilo. Crrr, crrr, ficou ele, mas uns poucos homens assim. Você já pensou? 22 mil homens covardes. Você imagina? Quando ele viu, ele falou, vai não, é brincadeira, pessoal, fica aqui, não vai embora não. Você imagina ele olhar para o exército e só ele mais 300 homens. Não é fácil não, mas passou. Então a luta, ela na vida do crente, ela serve como degrau para que nós ocupemos posições maiores na presença de Deus. Porque você sempre sai da luta mais forte, mais capacitado, você sai da luta mais experiente. E Davi, como rei de Israel, ele escolheu Jerusalém como cidade de habitação, tanto que ela ficou chamada Cidade de Davi. E ele edificou ali o seu castelo, o seu palácio, estava tudo maravilha, comendo bem pra caramba, sabe, dormindo bem,
Só que ele percebeu que a glória de Deus não estava naquele lugar. É interessante isso. Porque quando as coisas estão boas, se tem uma coisa que a gente não lembra de Deus, sim ou não? Não responde de errado não. Não mente não. Porque quando tudo está bem, a gente não lembra nem de orar. É verdade ou não é? A gente esquece. Passou o dia, você... hoje era dia de culto. Passou. Esquece. A gente arruma 1001 compromissos, sim ou não? Sabe por quê? Porque as coisas estão boas. E Davi, olha só o porquê que o cara era conhecido o homem segundo o coração de Deus. O cara estava num palácio, comendo bem pra caramba, sabe, um monte de mulher, feliz da vida. E ele percebeu que a glória de Deus não estava ali. Davi então resolveu trazer a glória do Senhor de volta. Sabe o que ele fez? Separou homens, preparou o carro para o transporte da arca de Deus de volta para Jerusalém. Quando essa arca vinha vindo, todo mundo festejando aquela coisa fantástica, porque a glória de Deus estava voltando. Andando pela rua, a palavra diz que o carro que levava a arca pendeu. Eu creio que o prefeito de Jerusalém era mais ou menos igual aos que a gente vê por aí. Eles não cuidavam das ruas. E eu creio que a carroça passou por um buraco e pendeu. Uzá, que era um homem encarregado da condução da arca, com medo da arca cair no chão, o que ele fez? Tocou na arca de Deus. Quando tocou, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra ele, porque ele não podia tocar na arca de Deus, ele não estava autorizado a tocar na arca de Deus, porque a arca representava a presença de Deus. Como é que um cara vai tocar na presença de Deus? Aí ele foi ferido e a palavra diz que morreu. Quando ele morreu, eu imagino Davi apavorado, falou: gente, o que nós estamos fazendo? Deus não está se agradando dessa história. Para tudo. Obed-edom, vem aqui, vá a arca para sua casa. Deixa, porque não pode tocar. Se tocar, morre. Então fica na sua casa e segura essa confusão aí. A casa de Obed-edom recebeu a arca de Deus. E a Bíblia diz que durante 3 meses a arca ficou lá. No tempo que ela ficou lá, a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha prosperou de forma sobrenatural. A glória de Deus, a presença de Deus traz nas nossas vidas provisão, suprimento, abundância. Em nome de Jesus, as bênçãos do Senhor são manifestas aonde está a glória de Deus. Eu creio que Obed-edom já ficou falou: não, pode deixar o negócio aqui, não mexe com isso não. Deus está nos abençoando. A glória de Deus está aqui, nós estamos junto com Deus. Aí um camarada X9, eu creio que não gostou, Obed-edom não gostou do que ele fez. Ele saiu correndo, foi lá para Davi e falou: Davi, você nem sabe, mas a arca do concerto ficou na casa de Obed-edom. O cara enriqueceu muito, meu, o cara tá assim, ó, tá igual o Bill Gates, ricaço, cara. Aí Davi falou: pô, então Deus te agradou de que a arca voltasse para Jerusalém. Faz o seguinte, vamos lá buscar ela. Eu imagino que Obed-edom por várias vezes apertaram a campainha e ele fez que não estava, porque ia tirar a glória de Deus da casa dele. E é assim que nós temos que fazer. Quando o diabo quiser tirar a glória de Deus das nossas vidas, sabe o que a gente tem que fazer? A gente não tem que atender, a gente não pode dar liberdade, a gente tem que trancar a porta. A glória de Deus não vai sair da minha vida, a glória de Deus não vai sair da minha casa. Você pode falar o que você quiser, você pode oferecer o que você quiser, a glória de Deus vai permanecer aqui em nome de Jesus. Amém. Porque ele vai vir com proposta, ele vai vir com coisa para tirar a glória de Deus da sua casa, da sua família. É nessa hora que você tem que falar: ó, tem ninguém aqui não, pode sair fora, você bateu na porta errada, ladrão. Aqui não, violão. Obed-edom não teve jeito, porque era o rei que estava batendo. Aí o rei falou: vamos levar isso para lá de volta. O que ele fez? Preparou tudo de novo. Preparou o carro, separou os levitas. A palavra diz que a arca de Deus ia andando, e a cada 6 passos que eles davam, olha que coisa linda, gente, imagine uma multidão, a arca de Deus na frente, Davi dançando, todo o povo cantando, 6 passos, 1, 2, 3, 6 passos eles paravam, e ofereciam sacrifícios ao Senhor.
queimavam ali animais em sacrifício ao Senhor. Vão mais 6 passos, mais 6 passos. E 6 passos. E parava de novo e sacrificava ao Senhor. Olha só a reverência de Davi. Davi chegou para a esposa dele, Mical, que era uma mulher assim, pá, né? Sabia tudo de festa. Falou: Mical, prepara a melhor festa da história de Jerusalém. Sabe por quê? Porque a glória de Deus está voltando para Jerusalém. A glória de Deus está voltando para casa. Mandou que fosse colocado do bom e do melhor. Sabe por quê? Porque a glória de Deus, que um dia estava lá, havia sido roubada, mas naquele momento estava voltando. E junto com a arca de Deus, toda a sorte de bênção estava voltando para Jerusalém. Gente, isso é fantástico demais. Eu não sei se por algum motivo ou em algum momento você perdeu a glória de Deus na sua caminhada. Você perdeu a presença de Deus. Hoje, a glória do Senhor está aqui. A glória do Senhor está nesse lugar. E você vai poder levar a glória de Deus para sua casa. Você vai poder levar para sua casa toda sorte de bênção. Junto com a glória de Deus, você vai levar a cura para dentro da sua casa. Junto com a glória de Deus, você vai levar a alegria, a conquista, as realizações, as vitórias, as restituições. Você vai levar a prosperidade para dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque hoje você tem a oportunidade de levar a glória de Deus. Isso é motivo de festa. Isso é motivo de festa. Isso é para você se regozijar na presença de Deus. Hoje eu vou levar para minha casa. Hoje tudo aquilo que havia sido roubado, eu vou levar de volta em nome de Jesus. Hoje a paz vai voltar para minha casa. A alegria, a reconstrução, o meu casamento, o meu ministério. Hoje vai voltar para minha casa em nome de Jesus. Amém? A glória do Senhor está neste lugar. Mas alguns passos a gente percebe que Davi teve que dar para que a glória de Deus voltasse para dentro de Jerusalém. Eu imagino que a vida de Jerusalém, sem a arca do concerto, sem a presença de Deus, devia ser muito triste. Porque a gente vê as vidas que não estão na presença de Deus. Elas têm até uma aparência que convence. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Minha afinada sogra dizia isso, gracinha. Que Deus a tenha. E continue tendo ela. Deixa lá. Às vezes a aparência convence. Mas não dá. Se tem uma coisa que não dá, é ficar sem a presença de Deus. Eu creio que esse moço que esteve aqui hoje, eu falei para o Betinho e para a Fabiana, ele devia conhecer a palavra de Deus. Ele devia ter mãe crente, pai crente, alguma coisa assim. Sabe por quê? Porque quando a gente está nessa situação, por exemplo, eu nunca fui. Eu nunca tive essa coisa. Quando a gente procura é porque você já teve uma experiência com Deus. Senão a gente tenta resolver na bala. Tenta resolver no revólver. Ele já tinha tido. Só que um dia, eu creio que a glória de Deus se apartou da vida dele. Por isso nessa noite, não perca a oportunidade de levar a glória de Deus de volta para sua casa, para os seus negócios. Porque se a glória de Deus estiver com você, o seu trabalho será abençoado. Se a glória de Deus estiver na sua casa, a sua casa será abençoada. Se a glória de Deus estiver em você, a obra das suas mãos será produtiva e será próspera em nome de Jesus. É a glória de Deus. E Davi, ele deu aqui alguns passos para que a glória do Senhor voltasse para Jerusalém. Em primeiro, ele reconheceu a importância e desejou que a glória de Deus voltasse para Jerusalém. É importante você reconhecer a importância de Deus na sua vida. Olha para trás, vê tudo aquilo que Deus já fez, os momentos que você passou na presença de Deus, para que você tenha desejo de que a glória volte para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Porque tudo que nós fazemos é para a honra e glória do nome do Senhor. Tudo que nós conseguimos, tudo que nós conquistamos é para a glória de Deus. Em segundo, ele se preparou e preparou o povo para receberem a arca do concerto. Isso aqui também é interessante, porque nós precisamos aprender
e ensinar os nossos filhos, ensinar a nossa casa a depender única e exclusivamente de Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que existe um Deus poderoso, um Deus soberano, que habita em nosso meio e que responde às nossas orações e que sem Ele nós não somos absolutamente nada. Nós precisamos ensinar a nossa casa a ter respeito por Deus, a respeito pelas coisas de Deus. Nós precisamos ensinar a nossa casa a ter reverência pela casa e pelas coisas de Deus. Davi ensinou, antes de levar, ele ensinou exatamente o que aquele povo tinha que fazer para que a glória de Deus voltasse para eles. Terceiro, Davi se despiu da sua glória. A palavra diz que Davi, diante da arca do concerto, ele estava com as vestes reais, ele se despiu daquelas vestes reais, porque ele, em humilhação, ele reconheceu que naquele lugar, o único rei era Deus. Em humilhação, ele se despiu de tudo aquilo que ele era no mundo, para que o nome do Senhor fosse exaltado através da vida dele. E nós precisamos nos despir do orgulho, do ego, da prepotência, da autossuficiência, porque nós muitas vezes achamos que somos autossuficientes, e nos humilharmos diante de Deus. Saber que os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos planos, eles só serão realizados se Deus se manifestar em nosso favor. Todo projeto da sua vida só vai se realizar se Deus se manifestar para que ele se realize. Se não... E em quarto, isso era um rei, hein? Não era um João bobão, não. Isso era um rei. E reconheceu que sem Deus ele não era absolutamente nada. Ah, mas eu tenho um bom emprego, e daí? Emprego é segurança? Patrão é segurança? Dinheiro é segurança? Nada é segurança se você não estiver na presença de Deus. Em quarto, ele sacrificou e ofereceu o que tinha de melhor. A glória do Senhor vai fazer parte da nossa vida quando a gente decidir priorizar as coisas de Deus. Preste atenção. Quando nós aceitarmos que nós temos que dar o melhor para Deus. Quando nós nos conscientizarmos que nós temos que fazer o melhor para Deus. Ou seja, o nosso trabalho para Deus não pode ser um trabalho qualquer. O seu trabalho pode ser um trabalho chulé para o mundo. Pode ser até um trabalho... Não pode, na verdade, né? Porque crente não pode dar dessa, né? Crente não pode fazer o negócio meia boca. Porque nós somos testemunhos aqui. O pessoal olha para nós como um referencial. Como é que a gente pode fazer as coisas de qualquer maneira? Como é que a gente pode empurrar com a barriga? Não pode. Mas até para o mundo é até aceitável. Mas para Deus o nosso trabalho deve ser o melhor. O melhor. E ontem tem um pessoal aqui na igreja que assumiu o ministério de casais. E ontem eles fizeram um trabalho simplesmente fantástico. Aliás, eles têm se superado a cada evento. Cada coisa que eles têm feito, eles têm melhorado a cada dia. Sabe por quê? Porque eles decidiram fazer o melhor para o Senhor. Pô, mas dá trabalho, mas eu vou fazer o melhor. Mas dispõe de tempo, mas eu vou fazer o melhor. Mas eu preciso gastar, mas não importa, eu vou fazer o melhor. As nossas ofertas devem ser o melhor. O nosso louvor deve ser o melhor. E eu não estou falando de louvor afinado. Porque eu, para cantar, sou uma negação. Mas eu ainda vou gravar um CD. Todo mundo já gravou. O Amorim gravou. O RS, todo mundo. Eu vou gravar ainda um CD também. E vou dar e vocês vão ter que ouvir. Vai ter que ouvir. Interessa. Mas o louvor que Deus espera de nós realmente não é um louvor afinado. Não é um louvor assim que você cante maravilhosamente bem, porque Ele sabe da sua limitação. Sabe qual é o louvor melhor que Deus espera de você? É aquele que sai do fundo do seu coração. Um louvor de amor a Deus, um louvor de gratidão a Deus. Esse é o louvor que Ele espera de você. E mesmo que ele saia todo fora de tom, todo fora de... No percurso, os anjos dão uma endireitada, muda o microfone e tal. E quando chega diante de Deus, ele recebe como aroma suave.
Amém? Então tudo que você for fazer para Deus, faça sempre o melhor. Quando você botar a mão no seu bolso, que tiver uma nota de 100, uma de 2, pelo amor de Deus, não tira de 2. Faça o melhor para Deus. Amém? É isso que Deus espera. Com isso, Davi conseguiu trazer a glória do Senhor para dentro de Jerusalém. E eu te digo uma coisa, existiu vários reis em Israel. Grandes reis surgiram em Israel, mas nenhum foi igual a Davi. Nenhum teve tantas vitórias quanto Davi. Em toda a dinastia, em toda a história de Israel, nenhum rei viveu tantas vitórias quanto viveu esse pequeno pastor de ovelhas. Sabe por quê? Porque ele amava a Deus sobre todas as coisas. E mais, ele não permitia que a glória de Deus se apartasse da vida dele por nada nesse mundo. Amém? Que a gente possa sair daqui nessa noite com esse propósito no nosso coração, com esse desejo no nosso coração, de impedir, de permitir que a glória de Deus se afaste das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, nós vamos orar.